Jorge Santos volta aos holofotes e comparece à audiência na Corte de Nova York para negociar uma confissão criminal. Pesquisa mostra que 46% das crianças e adolescentes usam a internet quase o tempo todo aqui no país. Crimes de ódio, ataques contra israelenses, árabes e muçulmanos crescem vertiginosamente nos Estados Unidos. Síndrome da fadiga crônica. Milhões de pessoas sofrem da doença e não sabem por falta de diagnóstico. Mudanças em parques da Disney na Flórida podem afetar e muito o trabalho de brasileiros. A terra onde os sonhos se tornam realidade se transformou em pesadelo para os guias independentes que trabalham nos parques. Olá, boa noite. Muito boa noite. A gente abre essa edição falando do ex-deputado filho de brasileiros Jorge Santos. Ele voltou aos holofotes hoje ao comparecer em uma audiência na Corte de Nova York para negociar uma confissão de 23 acusações criminais que enfrenta. Um possível acordo com a Justiça acontece quase 2 semanas depois do político ter sido destituído do Congresso em uma votação histórica. Os detalhes com a repórter Carolina Camargo. Jorge Santos chegou sério e cabisbaixo. Entrou no Tribunal de New York sem falar com a imprensa. A audiência de hoje atraiu a atenção dos jornalistas por causa da divulgação do Ministério Público de uma possível negociação judicial. O político confessaria seus crimes para evitar o julgamento, marcado para setembro do próximo ano, que pode resultar em prisão. O filho de brasileiros enfrenta 23 acusações, que incluem uso indevido de fundos de sua campanha para fins particulares, fraude, lavagem de dinheiro e falsas declarações. A negociação de um possível acordo com os promotores acontece 2 semanas depois de Jorge Santos ter sido destituído do Congresso. Ele foi o primeiro legislador a ser expulso antes de uma condenação da Justiça e o 6º da história do país a ter o mandato cassado. A próxima audiência de Jorge Santos na Corte de New York deve ser marcada para daqui a um mês. Assumir a responsabilidade, assumir a culpa, assumir-se perante o tribunal norte-americano é uma grande estratégia, porque o play bargain, essa possibilidade de barganhar perante o Ministério Público e o juiz, é a melhor opção para ele. Ele contou várias inverdades que se provaram desconexas com a realidade. Qual é a melhor saída para ele? Negociar, porque você está diante de uma justiça frequentemente considerada draconiana. A justiça dos Estados Unidos não está de brincadeira, não vai dar bobeira. A Polícia Federal brasileira anunciou que prendeu um dos foragidos mais procurados do Brasil, que sempre fugia aqui para os Estados Unidos após cometer crimes lá no nosso país. Esse criminoso é natural de Minas Gerais e o nome dele havia sido colocado na lista vermelha da Interpol por causa desse hábito de refúgio aqui para o território norte-americano. Em 2021, ele foi acusado de ter matado cruelmente um outro homem por motivo fútil em um posto de gasolina na cidade de São João Evangelista, em Minas. Após cometer o crime e desaparecer com o corpo da vítima, o acusado fugiu e tentou, sem sucesso, entrar aqui nos Estados Unidos pela fronteira sul. Em 2010, ele já tinha feito esse mesmo movimento após cometer um outro homicídio. Na época, ele foi encontrado e preso em Port St. Lucie, na Flórida, e na ocasião a imigração encontrou com ele armas das quais não tinha licença e documentos falsos. Aí ele foi deportado. Agora, enquanto tentava viabilizar uma nova tentativa de vir aqui para os Estados Unidos pelo México, ele foi encontrado e preso no estado do Pará. Agora a gente muda de assunto para falar sobre uma situação que muitos brasileiros vivem neste momento aqui nos Estados Unidos, de ter dificuldades para pagar as contas do dia a dia. Mesmo com o desemprego em baixa, a inflação caindo e a economia se fortalecendo, tá difícil para milhões de famílias. Segundo dados da Casa Branca, aumentou o número de pessoas dependendo cada vez mais do governo para necessidades básicas como alimentação, por exemplo. A repórter Eloá Orazen explica para a gente por que essa conta não fecha. Que o apetite de Wall Street é insaciável, todo mundo sabe. O que talvez ninguém perceba é que a fome do mercado é grande, mas a da população americana é ainda maior e ela não para de crescer.
Apesar dos bons indicadores econômicos, com queda de desemprego e controle da inflação, as filas nos programas assistenciais do governo seguem aumentando. Para se ter uma ideia, o número de famílias que passaram por dificuldades para comprar alimentos em algum momento aumentou para 17 milhões em 2022. Em relação ao ano anterior, isso representa um salto de 26% de famílias passando por algum tipo de insegurança alimentar, o maior aumento anual desde 2008, segundo o relatório mais recente do Departamento de Agricultura. Desde o começo da pandemia, o programa de Food Stamps do Banco de Alimentos americano viu mais 2,3 milhões de pessoas precisarem de ajuda. O grande X desta equação não é segredo: aumento dos preços de aluguéis, contas de luz e água e, claro, o preço dos alimentos. De forma geral, comprar comida está 25% mais caro desde 2020. Para se ter uma ideia, o litro de leite está 20% mais caro e o do pão 50% mais caro do que antes da pandemia. Quando a situação aperta, milhares de famílias contam com programas governamentais e bancos de alimentos para matar a fome. O problema é que esses projetos estão encolhendo, mesmo com o aumento da demanda. O buraco é tão fundo que os administradores temem que o orçamento para o próximo ano não seja suficiente para atender a necessidade crescente. As inscrições aumentaram em 300 mil pessoas em 2023, marcando um recorde de 6,7 milhões de americanos precisando de ajuda. A receita tem sido investir primeiro na criação de empregos nos setores de serviço relacionados às novas tecnologias, para evitar justamente o desemprego tecnológico que está sendo provocado pela inserção dessas novas tecnologias na produção. Em segundo lugar, uma política de transferência de renda que permita, na verdade, vamos dizer assim, um maior dinamismo do mercado interno e uma maior capacidade de consumo. Em terceiro lugar, investir na criação de profissões que não estão ligadas diretamente, vamos dizer assim, ao setor fabril e ao setor de serviços ligados ao setor fabril. Mais da metade dos trabalhadores nos Estados Unidos diz que está estressado com as altas exigências no emprego, pressão psicológica, carga horária e salário. Muito desse cansaço e esgotamento tem sido acentuado pela profissão escolhida. Alguns empregos realmente são mais desgastantes que outros. Você, por acaso, sabe se a sua profissão é uma delas? Olha só o ranking dos trabalhos mais estressantes de 2023. O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos qualificou 873 empregos como os mais estressantes. No ranking de 2023, os médicos estão em primeiro lugar, principalmente os urologistas. Em segundo estão os editores de filmes e vídeos. Os assistentes de anestesiologista aparecem em terceiro. Juízes ocupam a posição de número 4 na lista, enquanto operadores de telefonia estão em quinto. Entre as 10 profissões mais estressantes, ainda aparecem enfermeiros, obstetras, ginecologistas, telecomunicadores de segurança pública e vendedores de varejo. O Departamento de Trabalho aponta que as pessoas vão passar pelo menos 1/3 de suas vidas no trabalho e, por isso, é preciso aprender a conviver com o estresse ou mudar para uma profissão menos desgastante. Depois do intervalo, a gente fala sobre o aumento assustador nos crimes de ódio contra judeus e árabes aqui nos Estados Unidos. E tem também a repercussão negativa de um pronunciamento do presidente Biden sobre esse assunto. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. TapTap. Foi. Já voltamos e a gente fala agora da guerra no Oriente Médio. Israel intensifica os bombardeios aéreos em Gaza e anuncia que está perto de destruir o grupo terrorista Hamas. Em represália a Israel, os rebeldes do Iêmen anunciaram que vão destruir navios comerciais que passarem pelo Mar Vermelho rumo ao Canal de Suez. As últimas atualizações sobre a guerra você vê agora com a correspondente da Record em Tel Aviv, Denise Odorici. A milícia Houthi do Iêmen assumiu a responsabilidade por um míssil lançado contra um navio petroleiro no Mar Vermelho.
Nesta terça-feira, as tropas israelenses destruíram um posto de lançamento de foguetes do Hamas e uma fábrica de armas no norte do território palestino. Hoje, o presidente americano Joe Biden afirmou que Israel não pode descartar a divisão do território para a criação de um Estado palestino no futuro. De Tel Aviv, Denise Odorici, para o Jornal Américas no Ar. E enquanto Israel entra no terceiro mês de guerra contra o Hamas, a milhares de quilômetros do conflito, aqui nos Estados Unidos, aumentam os crimes de ódio. Sobretudo os de antissemitismo e antimuçulmanos. Para especialistas, o crescimento dessas ocorrências aqui nos Estados Unidos e em outros locais do mundo também mostra o quanto a guerra no Oriente Médio faz aumentar as polarizações no globo. We won't stand for it, we won't tolerate it, and we come together to condemn it yet again today. Durante uma manifestação, o prefeito de New Haven, Justin Elickler, disse que é preciso união e tolerância zero aos crimes de ódio. Essa cena é o exemplo mais recente do que tem acontecido em solo norte-americano. Ela aconteceu no último final de semana no campus da Universidade de Yale e gerou um conflito corporal entre estudantes. A universidade emitiu uma declaração condenando o incidente. Estudantes estão saindo dos dormitórios e pensando em se transferir de escolas porque não se sentem seguros, denuncia o diretor nacional da Liga Antidifamação. Conflitos entre israelenses e palestinos nas universidades estão se tornando mais recorrentes. O presidente da Universidade da Pensilvânia decidiu deixar a Liga Ivy depois de receber críticas e ameaças após um pronunciamento no Congresso sobre antissemitismo e ódio nos campos da faculdade. I've heard that thoughtless, reckless and hateful language on our campus. Já a presidente de Harvard, Claudine Gay, enfrenta pedidos para deixar o cargo, porque também se posicionou sobre os casos que cresceram dentro dos campos das universidades, mas disse que vai continuar no posto. Em 2023, a Liga Antidifamação já havia registrado quase 2.000 incidentes antissemitas nos Estados Unidos até o mês de julho. E diz que houve um aumento de 337% nos incidentes após o ataque de outubro do grupo terrorista Hamas. A instituição CARE disse que também registrou um aumento similar e preocupante nos ataques aos árabes e muçulmanos aqui nos Estados Unidos. Foram reportados mais de 2.100 casos de crimes de ódio contra essa parcela da população desde o 7 de outubro. Em todas as fases da humanidade houve violência. E não cessa de haver violência, e o ser humano não conseguiu ainda uma educação iluminista, vamos usar uma expressão assim, para melhorar essa própria relação dele como ser humano com a violência. Então, a gente tem inúmeros buracos sociais, inúmeros déficits sociais na concepção da violência. As violências religiosas, as violências étnicas, as rássicas, as oriundas de preconceitos meramente de costumes. Então, isso é uma tragédia que, em momentos polarizados como que a gente está vivendo atualmente, isso se agudiza, sim, incrivelmente e gera vítimas as mais inocentes e as mais tragediosas aí possíveis do mundo, né? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento onde condenou o aumento dos crimes de ódio aqui no país. Biden disse que está ciente dessas altas nas ocorrências desde o início da guerra no Oriente Médio, mas o presidente está sendo criticado pelas suas falas. É que, ao se referir aos crimes de ódio, Biden falou apenas do aumento dos casos de antissemitismo, ignorando também o crescimento de ocorrências de crimes contra pessoas árabes e muçulmanas aqui nos Estados Unidos. Ainda durante esse pronunciamento, direto da Casa Branca, Biden também disse que o país segue comprometido com Israel, com o povo judeu, sua segurança e o direito deles de ter um Estado próprio e independente. Ele também declarou que vai continuar fornecendo assistência militar a Israel até que seja possível se livrar do grupo terrorista Hamas. Depois do intervalo, pesquisa preocupa ao revelar que 46% das crianças e adolescentes usam a internet quase todo o tempo. E tem reportagens sobre a fadiga crônica, que afeta mais de 3 milhões de pessoas nos Estados Unidos, mas a maioria nem sabe que sofre dessa condição médica.
Um novo relatório feito pela Pew Research Center revelou os detalhes dos hábitos das crianças e jovens na internet. O resultado preocupante mostra que no telefone ou computador, a juventude passa mais tempo consumindo conteúdos pobres em redes sociais do que em pesquisas importantes. Entre os aplicativos mais usados pelos jovens estão o YouTube, com cerca de 93% de adolescentes que dizem que acessam diariamente ele, e o TikTok, com 63%. Outros aplicativos que também estão sendo entre os mais usados estão Snapchat, Instagram e Facebook. Ao menos 1/3 dos jovens dos Estados Unidos diz que usa pelo menos um desses apps quase que constantemente. De uma forma mais geral, segundo essa pesquisa, 46% das crianças e adolescentes afirmaram que usam a internet quase o tempo todo. Para especialistas, o resultado do estudo é preocupante porque esse número mais que dobrou desde a primeira pesquisa feita em 2015. Mudando de assunto, você já ouviu falar da fadiga crônica? Um estudo apontou que mais de 3 milhões de pessoas sofrem dessa síndrome aqui no país e a maioria não sabe. Essa doença é frequentemente ignorada pelos prestadores de saúde que pensam se tratar apenas de um cansaço simples. A fadiga crônica é uma doença complexa e multissistêmica, caracterizada por um cansaço agudo que limita o dia a dia e faz a pessoa querer ficar na cama. Os sintomas são exaustão extrema após esforço mental ou físico. Os médicos dizem que atividades que antes eram habituais, como ir ao mercado, por exemplo, se tornam extremamente difíceis e levam a pessoa a uma espécie de colapso. Essa doença também afeta o sono, o peso, provoca estresse emocional, dores de cabeça, dores musculares e problemas de memória. Os pesquisadores ainda não encontraram a causa exata dessa síndrome, também chamada de encefalomielite miálgica. Os especialistas estão estudando se infecções virais ou bacterianas ou doenças autoimunes e traumas podem desencadear essa condição. Pela primeira vez, o CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, fez um levantamento dessa doença no país e descobriu que existem cerca de 3 milhões de pessoas que sofrem com a síndrome da fadiga nos Estados Unidos. Muitos desconhecem o problema por falta de diagnóstico. As mulheres são as maiores vítimas dessa condição, principalmente acima dos 50 anos. E se você acha que as mulheres adultas de hoje em dia vivem uma vida muito melhor que suas mães e suas avós, você pode estar tremendamente enganado. Ao menos é isso o que mostra um novo levantamento que constatou um declínio no bem-estar das mulheres após décadas de crescimento. De fato, a saúde e a segurança das mulheres pioraram pela primeira vez em décadas. Os pesquisadores dizem que as millennials são a primeira geração de mulheres a ter uma queda no bem-estar geral desde a chamada geração silenciosa, de pessoas que nasceram entre 1928 e 1945. A pesquisa foi feita com base nos dados do relatório do Bureau de Referência Populacional dos Estados Unidos, que examinam educação, renda e saúde física e mental das mulheres. Com essa análise, foi possível ver que entre as millennials, que têm hoje entre 27 e 42 anos de idade, há uma tendência preocupante. O relatório mostra que enquanto as mulheres fizeram progresso em muitas áreas, como no acesso à educação, há uma grande queda nas questões de segurança e saúde, sobretudo a mental. Para os autores do estudo, a queda nos índices de bem-estar dessa geração de adultas se deve a vários fatores, como a desigualdade de renda em comparação com os homens, menos proteção aos direitos reprodutivos e aumento de feminicídios em todo o país. Agora o assunto é o uso de remédios para a perda de peso, porque um novo estudo acaba de jogar um balde de água fria em muita gente. Segundo testes encomendados pela Eli Lilly, fabricante da droga Zepbound, é comum pacientes pararem de tomar um medicamento para perda de peso e rapidamente recuperarem aquilo que já perderam. O estudo acompanhou mais de 600 adultos com excesso de peso e obesidade. Por 9 meses, metade do grupo tomou placebo e a outra parte recebeu o remédio injetável para a perda de peso. Como resultado desse estudo, as pessoas que receberam o Zepbound perderam mais quilos, em média 60. Mas esse grupo também foi aquele que recuperou peso mais rápido após a pausa no recebimento das doses. Os autores do estudo dizem que a maioria dos que estavam no grupo do placebo provavelmente vão seguir aí recuperando o peso que perderam, mas de forma bem mais lenta. Para muitos médicos, esses testes comprovam a importância de um acompanhamento multidisciplinar no combate ao excesso de peso, ao invés de focar somente nos remédios para tratar essa condição.
No próximo bloco, a gente fala sobre as novas mudanças anunciadas para os parques da Disney na Flórida que vão afetar guias brasileiros. E tem os detalhes de uma ação sem precedentes com um grupo de crianças processando uma agência do governo federal pelo aquecimento global. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi. E atenção, guias brasileiros independentes que prestam serviço para grupos turísticos na Disney em Orlando. A gigante de entretenimento vai proibir o acesso aos parques do conglomerado. A empresa alega que esse tipo de serviço está atrapalhando os turistas, mas especialistas dizem que o motivo é outro: interesse econômico. A Carla Marinho explica essa história pra gente. A terra onde os sonhos se tornam realidade se transformou em pesadelo para os guias independentes que trabalham nos parques. Desde outubro, a empresa está emitindo avisos de infração, barrando prestadores de serviço na portaria e cancelando passes anuais. A Disney alega que as atividades comerciais de terceiros aumentaram muito e, por causa disso, estão prejudicando os turistas nos parques e hotéis do conglomerado. A medida surpreendeu todo mundo e dividiu opiniões. Para muitos especialistas, a verdade por trás desta ação é outra. Os serviços dos terceirizados custam em média entre $180 a $250 por hora e incluem reserva de restaurantes badalados e ajuda no acesso ou passe rápido nas filas de brinquedos. Já o atendimento VIP oferecido pela Disney custa mais que o dobro. Dependendo da temporada, o visitante chega a pagar em média entre $400 e $900 por hora. E aí o que acontece é que algumas pessoas acabam usando meios, às vezes ilícitos, de guia para furar as filas, e isso não é permitido. Eu acredito até que a Disney esteja tentando banir esse tipo de coisa, porque existem pessoas que prometem furar as filas dos parques e usam de meios não convencionais, não permitidos. A maioria trabalha nessa área porque é fã da Disney e dedicou anos da vida para aprender detalhes dos parques e proporcionar experiências inesquecíveis para os clientes. É um meio de ajudar as famílias, principalmente famílias estrangeiras, né, que não dominam o idioma e muitas vezes ficam muito perdidos nos parques, principalmente, né, daquele tamanho, aquela quantidade de atrações, tudo muito diferente. Hora da nossa previsão do tempo. Vem com a gente aqui no nosso telão para ver como vai ficar o clima quarta-feira no país. Olha, a previsão de bastante sol em Nova York, mas a mínima fica em 31. Em Charlotte, mínima de 33 e máxima de 59. Tempo encoberto por lá, assim como em Atlanta e em toda a região da Flórida, sendo que em Miami, pancadas de chuvas estão previstas ao longo do dia de amanhã. Em Houston, sol entre nuvens, mínima de 50 graus. Em San Antônio, a gente tem chuva, mínima de 49, máxima de 58, o sol nem dá as caras por lá. Já em El Paso, sol brilha o dia inteiro, mínima de 46, máxima de 68 graus. Albuquerque, a gente tem chuva e ao longo do dia com máxima de 46. Fênix, sol brilhando, máxima de 70. Los Angeles, a mesma coisa, sol brilhando bastante. Em Las Vegas, a máxima não passa de 64, mínima de 41. E São Francisco, a gente tem tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 44, máxima de 60. E na Califórnia, uma ação judicial sem precedentes está chamando a atenção de todo o mundo quando o assunto é justiça climática. Um grupo de crianças abriu um processo contra a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos por causa dos impactos das mudanças climáticas nas suas vidas. O processo já está correndo em um tribunal federal. Representadas por um grupo de advogados, as crianças alegam que a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos permite que a poluição climática cause danos severos à juventude, prejudicando sua saúde e bem-estar. O grupo acusa a EPA de permitir intencionalmente o aquecimento do planeta devido às suas falhas de regulamentações. Fontes da Justiça Federal contaram à imprensa que a ação cita, por exemplo, as leis permissivas e danosas com relação a veículos e caminhões pesados, centrais de rede elétrica e poços de petróleo e gás. As 18 crianças que abriram esse processo têm entre 8 e 17 anos de idade. A ação foi nomeada como o caso do clima constitucional.
Segundo os advogados, a Agência de Proteção Ambiental não só permite o aumento da poluição contínua, mas sabe de todos os danos que ela provoca, sobretudo às crianças. E isso é um crime grave. Ainda não há previsão de quando o caso será julgado. E agora uma história para inspirar todo mundo neste final de ano. O aposentado de 91 anos é a personalidade mais conhecida em Wisconsin, mas por um motivo impressionante. Ele é entregador de comida. Só que ele não faz isso por dinheiro não, viu, gente? Esse idoso trabalha de forma voluntária para um programa comunitário sem fins lucrativos. A missão dele é entregar alimentos para pessoas que não conseguem mais sair de casa. E claro que essa história viralizou. I've been delivering meals since 1997 when I retired. Tenho entregue refeições desde 1997, quando me aposentei de professor de matemática do ensino médio, diz Eugene Jacobs. Aos 91 anos de idade e em plena forma, esse idoso impressiona pela vitalidade e exemplo de solidariedade. Todos os dias, há 26 anos, ele repete a mesma rotina. Se apresenta para o trabalho voluntário e leva comida para quem precisa de ajuda. Eugene garante que não tem planos de parar porque adora o que faz. At my age, I enjoy doing it. You see these people, they're appreciative, and I really enjoy doing it. Wendy Schubert, coordenadora do programa Meals on Wheels, diz que a ONG ajuda diariamente cerca de 60 pessoas idosas e com deficiência na área de Sturgeon Bay. Ela também é voluntária, garante que o segredo da longevidade é ser útil ao próximo e afirma: se não fosse isso, eu estaria numa casa de repouso. We've gotten many folks have said I would not have been able to stay in my home if I did not have this meal coming every day. I would definitely be in a nursing home or assisted living or something like that. Eugene concorda. Todas as pessoas que ele entrega comida são mais jovens que ele. O idoso nonagenário diz que ajudar ao próximo faz seguir em frente e conclui: eu não desisto das coisas com facilidade. I don't give up on things very easily. Uma história linda. Se cada um fizesse um pouquinho, né, Ruth? Olha só ele com 91 anos entregando comida para quem não consegue sair de casa. Incrível. É uma inspiração, né? Maravilhosa essa história, muito bonita. Com certeza. E é com essa história incrível que a gente encerra o Jornal Américas no ar de hoje. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora então com mais um capítulo da superprodução Jezabel. Boa noite, gente. Boa noite.